Gênesis 25, versículo 21 ao 27. Glória a Deus. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. E o Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro da barriga dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar ao Senhor. Disse-lhe o Senhor: duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que haviam gêmeos em seu ventre. O primeiro, ao sair, era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú, que significa vermelho. Os descendentes dele vão se chamar Edom, Edomitas, que também significa vermelho. Desfazer o erro em nome de Jesus. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Esquece que te falaram que Jacó era usurpador. Não é isso que significa a palavra. Jacó significa exatamente isso: aquele que segura no calcanhar. É por isso que a palavra vai dizer assim, ó. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. 27. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Glória a Deus. Obrigado. Bom, vamos lá. Primeira coisa, esse finzinho diz assim, ó: os meninos cresceram. É dado aos meninos crescerem. É normal. É natural. Crescer. É natural. Meu e seu. Nós crescemos. O problema não é crescer. O problema é tornar-se. Porque crescer, todo mundo cresce. O problema é o que você vai se tornar quando você crescer. Tem pessoas que chegaram aqui pequenas e estão crescendo. O que o Senhor me pergunta e te pergunta nessa noite: você tem se tornado o quê? Olhando a sua trajetória, o seu crescimento. Ah, mas eu já cheguei aqui grande, pastor José. Eu já cheguei aqui adulto. Aí a palavra diz que quando você se converte, você se torna um bebê na fé. Paulo vai dizer que é necessário que sejam alimentados com leite espiritual. E depois de um tempo passa a comer um alimento mais sólido. Então, quando você entrou por aquelas portas, ainda que você fosse adulto, e você nasceu de novo, ou você nasceu de novo em outro lugar e veio para essa casa de oração, você está crescendo. A palavra vai dizer que a gente vai crescendo até chegar à estatura de varão perfeito, santificado a cada dia pelo Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, é eu e você que recebemos.
Você recebeu o Espírito da verdade. E ele vem sobre a minha vida e sobre a sua vida para fazer com que a gente cresça e se torne algo. Agora, olhando aí a sua trajetória, a palavra diz que cada um tem que analisar a si mesmo, olhando a sua trajetória, o que você vai se tornar. Já dá para ter um vislumbre de para onde você está indo, para onde você está caminhando, o que você está se tornando. Porque o versículo 27 vai dizer assim, ó, e cresceram os meninos, ok, todo mundo cresce. Esaú tornou-se caçador. Habilidoso, não era qualquer caçador. Ele era bom no que ele fazia. E Deus te trouxe aqui hoje para eu te falar, você é bom no que você faz. Mas você é bom porque Ele é bom antes de você. Porque todo dom perfeito e toda boa dádiva vem de Deus, desce direto do Pai das luzes. Foi aberto no começo do culto, né? A palavra diz que Ele é o Pai das misericórdias. A palavra diz que Ele é o Pai de tudo. Afinal, quem foi que criou a luz? Quem cria é Pai, não é? Quem cria é Pai. Ele criou você, por isso Ele é seu Pai. Você talvez tivesse perdido aí no mundo, mas a palavra diz que quando você reconhece o Filho, é lhe dado o direito de ser chamado Filho de Deus. Você não é órfão. Você tem um Pai. E o seu Pai tem um nome, o seu Pai tem um endereço, o seu Pai é o Todo-Poderoso, o Altíssimo. E Ele te pergunta hoje, filho, o que você está se tornando? Que você vai crescer, eu sei. Mas o que você vai se tornar quando crescer? Jacó se tornou o que cuidava dos rebanhos. Esaú era o que cuidava de caçar e vivia no campo. Eu tenho contado o que aconteceu ontem comigo. Eu acordei de manhã, vocês vão falar, não acredito. Eu acordei de manhã e eu já estava preparando a mensagem e me deu uma vontade louca de ir no monte. E aí fica aquele negócio na nossa cabeça, né? Anda de 2 em 2, não vai sozinho. Aí eu falei pra ela assim, tô com vontade de ir no monte. Ela, no monte? Aí eu falei assim, no monte. Porque antigamente as pessoas falavam assim pra mim, vamos no monte? Eu falava assim, eu falo com Deus no meu quarto. Deus fala comigo na minha casa. Deus fala comigo na igreja. Deus fala comigo no meu trabalho. Deus fala comigo no meu caminho. Eu não preciso ir no monte pra falar com Deus. Mas eu estava com uma vontade de ir no monte. E aí ele falou, chama fulano. Aí eu chamei fulano. Aí o fulano estava trabalhando. Chama o Beltrano. Aí eu chamei o Beltrano. Aí o Beltrano estava doente. Chama Cicrano. Aí eu chamei o Cicrano. Aí o Cicrano falou assim para mim, não, pastor, não é assim que vai no monte não. Aí eu, o quê? Como não é assim que vai no monte? Como é que é? Aí o Beltrano falou assim, tem que orar, jejuar, se preparar, marcar um dia, aí vai no monte. Aí eu falei assim, oxi, mas eu vou pro monte para me preparar, eu tenho que me preparar para ir pro monte. Passou. E eu não desisti. Essa é uma característica minha. E essa é uma característica que Deus espera que a sua igreja tenha. Não desista. Aleluia. Aí eu chamei a Shirley. Aí eu chamei o irmão Edson. Aí chamaram o Anderson. Eu chamei o Germano. E foi todo mundo no monte. O Piratão foi junto. E chegou lá, o irmão olhou para mim e falou assim, tá rindo à toa?
eu estava rindo à toa. Porque no caminho Deus me deu uma palavra. Gênesis 15, 5. Sai da tua tenda, olha as estrelas do céu. Aleluia. Vê se você pode contar. E era o que faltava para fechar o sermão. Jacó, um homem de tendas. Esaú, um homem do campo. Jacó, um homem de horizonte de parede. Ele não via mais nada além das paredes da tenda. É, Deus. Esaú, um homem que olhava o horizonte e a sua vista se perdia. A gente conhece a história. De repente ele se encontra numa situação. Ele chega cansado, ele está com uma caça e ele pensa, vou ter que limpar, preparar, mas ele sente um cheiro. Isso não está na Bíblia, tá, irmão? Estou conjecturando. Ele sente um cheiro de comida boa. E ele entra na tenda do seu irmão. E aquele que tinha um horizonte amplo, agora tem um horizonte reduzido. E aí o seu irmão faz a proposta indecente. Está com fome, Esaú? Come esse prato de lentilha em troca do seu direito de primogenitura. Esaú não pensa duas vezes e troca algo que era como os horizontes que ele contemplava, infinito e eterno, por algo que era finito e passageiro. Ontem, quando eu cheguei no monte, que eu estava rindo à toa, eu entendi o que eu fui fazer ali. Deus falou assim para mim: chega de ficar olhando as paredes, José. Está na hora de você olhar que é tudo muito maior do que você pensa. Porque antes de falar com você, fala comigo. Foi me dada uma oportunidade para falar, eu quase não paro de falar, quase que a vigília toda era só eu falando, né? No monte, ao invés da oração, eu falando. E Deus falou assim para mim: vocês lutam por tantas coisas que são finitas. Às vezes brigam com seus irmãos por coisas que terminam, que acabam, quando eu tenho muito mais. Mas foi necessário que Abraão saísse da tenda e olhasse para cima para ver as estrelas. Esaú entrou na tenda e perdeu a visão. Perdeu a visão da promessa, perdeu a visão do que Deus tinha. Eu estou falando para você não vir mais para a igreja? Não é isso. Eu estou falando para você ir lá fora e olhar para o céu e ver quão grande é o nosso Deus. Eu estou falando para um dia você pegar e se despojar de tudo isso e subir no monte. No lugar alto você ouve muito pouco barulho naquele lugar. É tudo muito escuro. É tão escuro que o olho acostuma. O olho acostuma e você começa a enxergar o irmão na tua frente. É uma coisa louca. Mas sem a lanterna do celular a gente não chega. Aí eu lembrei que luz para o meu caminho é a tua palavra. Sem ela a gente não chega, irmão. Sem a palavra você não chega a lugar nenhum. Aí eu tenho que te lembrar uma coisa, porque assim as coisas vão descer, sabe? Porque isso estava aqui, então vai descer. Aí eu falei para o João que o Senhor me mantenha no roteiro. A palavra é o próprio Cristo. Sem Ele a gente não chega.
Jesus. Aleluia. Sem luz para o caminho, lâmpada para os pés, a gente não chega. Sem Ele nos direcionando, sem Ele nos endireitando as veredas, a gente não chega. Se a gente começar a entrar nas tendas, se a gente começar a olhar para as paredes, se a gente esquecer que tem muita coisa lá fora, a gente não chega. Também não estou falando para você que não. Estou falando que lá fora tem muito mais do que você pensa. Muitas pessoas precisando que você seja luz e sal. De lá de cima você vê a cidade inteira. E não tem como não pensar. Quantas pessoas sendo assassinadas nesse momento? Quantas pessoas perdendo a sua vida? Quantas pessoas sendo espancadas? Quantas pessoas sendo assaltadas? Quantas pessoas nos hospitais? Quantas pessoas perecendo sem conhecer a verdade? Quantas pessoas? E eu acomodado com a minha tenda, com o meu prato de lentilha. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: eu vou atrasar o teu almoço, assim como eu fiz com o de Pedro. Atos 10, o Espírito Santo manda Cornélio enviar homens à casa de Simão, o curtidor, para chamar Pedro. Na hora que eles estão chegando, Pedro está com fome, mas a palavra é clara, ela diz assim: o almoço não ficou pronto. E aí Pedro sobe para orar. Desce o lençol, essa história todo mundo conhece. Desce o lençol com um monte de carne pura. Ele diz que não vai comer, o Espírito insiste. Ele diz pela segunda vez que não vai comer, o Espírito insiste. Quando ele vai negar, de novo, Pedro. Ele come, não dá tempo. Ele entende que o almoço atrasou, para que ele não perdesse a oportunidade de fazer o que ele tinha que fazer. Deus vai atrasar o teu almoço. Deus vai atrasar aquilo que te tira da presença dEle, para que você possa fazer exatamente aquilo que Ele quer que você faça. Abraão saiu da terra. Na teologia a gente diz assim: não é um caso isolado, sui generis. Olha que palavra. Mas não foi só Abraão que olhou para cima. Moisés está de frente para o mar, não tem o que fazer, e ele olha para cima. E Deus vai falar assim: o que você está fazendo, Moisés? O que eu coloquei na tua mão? Ele abre o mar. Mas não é só ele. Isaías perdeu o rei. No dia em que morreu o rei Uzias, Isaías 6. Aí ele continua. Ele correu para o templo. Ele não sabia o que fazer. Ele entrou no templo e se lançou no chão. Mas a palavra vai dizer que as vestes do Senhor desceram no templo e encheram toda a casa. E aí ele continua o texto dizendo assim: eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. O trono de Deus não desceu na terra. Ele precisou olhar para cima. Você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que você está olhando muito tempo para baixo. Não foi combinado, tá, Márcia? Não combinei com o Anderson. Quando ele falou foi só confirmação. Estão tentando te fazer olhar para baixo, Márcia.
Eu sei que você é uma mulher de Deus e que tem lutado para manter os olhos no alto, mas o inimigo tem tentado te fazer olhar para baixo e cai por terra hoje, em nome de Jesus. Deus não te chamou para olhar para baixo. Deus te chamou para olhar para o alto, porque do alto vem promessa. É do alto que caem as migalhas de pão que aquela mulher pede para Cristo. Ela vem clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está completamente endemoniada. Pastor Anderson abriu o culto dizendo que no princípio ele disse a palavra: haja luz. Quando a mulher clama, a Bíblia vai dizer assim: e Jesus não respondeu para ela palavra. Ele não podia responder palavra, porque toda vez que ele abria a boca e a palavra era manifesta, acontecia. Tem pessoas aqui que o Senhor deu este dom de profecia, mas não é de profecia de adivinação. Irmão, Deus não te chamou para ficar adivinhando a vida do irmão. Deus te chamou para abrir a boca e proferir palavra. Palavra de bênção e não de maldição, porque não pode sair duas águas do mesmo lugar. Ou é doce ou é amarga. Então Jesus não proferiu palavra nenhuma. E ela insiste. Ela insiste tanto que chega uma hora que ele profere a palavra. Ele vira para ela e fala: não tem jeito. Você está com essa adoração fajuta, me chamando de filho de Davi. É a casa de Judá, é a casa de Israel que me chama de filho de Davi. Você bobeou essa oração de quem? Não tem como eu te abençoar, porque eu estaria tirando o pão dos filhos e dando para os cachorrinhos. Aí ela diz assim: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Visionário. A mesa era no chão, João. Como é que cai migalha? Explica para mim. Quando ela se prostra diante dele e diz: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, ela está dizendo assim: eu sei que a tua mesa não é essa da terra. Eu posso até ter copiado a oração, mas eu sei quem você é. A tua mesa é alta. A tua mesa não é daqui. A tua mesa é do céu. E aí ele diz: quando você lê a Bíblia, irmão, a gente normalmente lê como um texto normal. Tenta entender a intenção que foi colocada na fala. Quando ela fala isso para Jesus, ele vira para ele e fala: ô mulher, grande é a tua fé. Ela surpreendeu Deus. E você? Quem você tem se tornado? Não me perdi não, irmão. Está tudo dentro da linha. Você tem se tornado uma pessoa que surpreende a Deus do jeito bom ou do jeito ruim? Havia uma promessa sobre a vida de Jacó. Ele conhecia a promessa, porque fazia parte da cultura dele sentar na mesa e contar o que o Senhor tinha feito e o que ele tinha prometido fazer com aquele povo. Ele sabia que ele era o menor, ele sabia que ele ia ser servido, mas ele resolve dar um jeitinho. E a Rebeca vai ajudar. Você tem surpreendido a Deus de forma boa ou de forma ruim? Ezequiel 1:1 vai dizer assim:
Pode colocar, por favor? Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. É Ezequiel, o cara que estudou e esperou a vida toda para ser sacerdote. Só que aí apareceu um camarada chamado Nabucodonosor e levou todo mundo cativo para a Babilônia. Com 30 anos, Jesus ascendeu o seu ministério. Era comum para aquela cultura, com 30 anos, a pessoa receber a autoridade para exercer o seu ministério. Ezequiel contava com esse 30º aniversário. Ezequiel contava que quando ele fizesse 30 anos, ele estaria em Jerusalém, no Sinédrio, no templo, que iam pegar sangue, iam aspergir na orelha dele, para ele ouvir a voz de Deus, iam aspergir no dedão dele, para ele fazer somente aquilo que o Senhor mandasse, iam aspergir no dedão do pé, para ele andar nos caminhos do Senhor. Mas ele diz assim: eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Quebar significa o maior. As coisas que a terra te oferece, até pode ser grande, e são grandes. Se você andar por vista, você se perde, porque o que é ofertado para você não é pequeno. Mas as coisas do céu são melhores. E os céus se abrem e ele olha para cima. Mais uma vez, alguém olhando para cima. O Senhor me trouxe aqui para te dizer e me dizer: para de olhar para baixo e comece a olhar para cima. O sonho dele estava morrendo. No 30º ano era para ser sacerdote. Deus veio falar: você vai ser profeta. Sabe o problema? A grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Você olha o que Deus te deu e você não está contente com o que Deus te deu. E eu posso falar de carteirinha disso. Porque quando eu cheguei na igreja, os irmãos falavam assim: você tem um chamado para o ensino. Eu falava: está repreendido em nome de Jesus. Não, mas você tem um chamado. Já ensino no mundo, irmão. Eu já sou professor lá. Eu não vou ser professor. Deus não vai fazer isso comigo. Mas eu quero isso. Eu quero, tem várias vezes fazer parte do louvor. Tem quem vai não sei cantar. Se alguém desafinar do meu lado, eu acompanho desafinar. Glória a Deus, que tu foi obediente, meu irmão. Ouvido até que é bom, Deus é bom. Quando alguém está afinadinho do meu lado, eu até consigo seguir. Mas alguém desafinou perto, acabou. Imagina. E Deus insistindo com esse negócio de ensino, e eu falava: não quero. Sabe quando tudo destravou? Quando as coisas começaram a fluir? Quando eu falei: amém, Senhor, é para ensinar na tua casa, então eu vou ensinar na tua casa. Aleluia. Ezequiel queria ser sacerdote. Ele vinha de uma família de sacerdote. Ele estudou para ser sacerdote. Mas o sacerdote é o homem que fala com Deus sobre as coisas do povo. É isso que era o sacerdócio na época. Eles entravam no lugar santo para falar com Deus sobre as coisas que o povo precisava, sobre os perdões que o povo precisava. Aspergir o sangue no altar do incenso,
dobrava o joelho, oferecia o sacrifício. Mas o povo está exilado. Eles não precisam, é isso que Deus está falando. Eles não precisam, Ezequiel, de alguém que fale comigo. Eles precisam de alguém que leve o que eu tenho para falar. Então eles não precisam de um sacerdote, Ezequiel, eles precisam de um profeta. Dá para você parar de olhar para o que vá e começar a olhar para o alto e ter as visões que eu quero que você tenha. Dá para você parar de insistir no que está dando errado e começar a insistir no que você já sabe que vai dar certo. É, Jesus. 1 Coríntios 2:9 diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, Aleluia. nem desceu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o Obrigado, amam. Jesus. Aleluia. Tem um louvor que diz assim, ó: Fala com e coisas maiores virão. Quem sabe nada, eu não sei cantar. Milagres acontecerão. Gente, me ajuda. ó. Gente, canta. Vai E lá. você sabe. Vai, minha filha, levanta essa voz junto comigo. Mas Isa, me ajuda aí. E coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Vem para você cantar. Sabe ensinar. Mas ele segue e diz assim, ó: pode o fruto da oliveira mentir, ou o justo mendigar o pão, e mesmo assim eu confiarei em ti. Aleluia. Só confia e segue. Amém, Jesus. Só Aleluia. confia e faz aquilo que ele te pediu para fazer. Obrigado, Deus. Salmos 37:5 vai dizer assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele Aleluia. e ele fará. Glória a Deus. Entrega ao Senhor o teu caminho. Mas Aleluia. pregar, você não imagina o que Deus irá fazer. Aleluia. Mas eu queria cantar: você não imagina o que Deus irá fazer. Mas eu queria rodar, profetizar, falar em línguas. Você não imagina o que Deus irá fazer. Mas eu não queria ficar em pé, parado, orando pelas pessoas na igreja. Eu não queria ser a intercessão. Você não imagina o que Deus irá fazer por meio da sua intercessão. Você não imagina o que Deus irá fazer por meio da sua pregação. Você não imagina o que Deus irá fazer por meio da sua canção. Você não imagina o que Deus irá fazer enquanto você lança. Pode acontecer qualquer coisa, irmão. Confia nele. Confia nele. Lucas 13:10 diz que Jesus entra na sinagoga e vê uma mulher encurvada. Só que Jesus vê além da mulher encurvada. Jesus vê o que está em cima dela. E tem um demônio que a força a ser encurvada. E ele liberta aquela mulher. É sábado. Ele é questionado porque ele libertou a mulher no sábado. Quando Moisés olha para o alto, quando Abraão sai da tenda e é convidado pelo Senhor a contar as estrelas, quando Isaías olha e vê o alto e sublime trono, quando Ezequiel olha e vê os céus abertos, é o Senhor me direcionando e te direcionando
essa é a palavra. Não, ele está dizendo assim, ainda que o justo mendigar o pão. Porque a palavra diz que o justo não mendigará o pão. Mas o louvor diz assim, ó, ainda que. Não está dizendo que vai mendigar. Está dizendo ainda que o justo mendigue o pão. Continua confiando, continua acreditando, continua crendo, porque é necessário que aqueles que se aproximam do Senhor creiam que Ele é galardoador daqueles que buscam. Continua crendo, só continua crendo. Salmo 121, 1 e 2. Diz assim, ó: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Você consegue cantar isso? Olharei para o alto, de onde vem socorro, e é minha rocha, e eu terei vitória. Olharei para o céu, de onde vem a bênção. Por isso eu chamei o começo da pregação. Um era exímio caçador, o outro era exímio no rebanho, em cuidar do rebanho, em ficar na tenda. Enquanto um canta, o outro prega e prega também. Mas tem gente que é exímio no que faz. Deus não me chamou a cantar, eu até tenho. Mas eu prefiro continuar olhando para o alto. Ainda que eu não cante bem, eu olho para o alto. Porque eu sei que é de lá que vem o socorro. Porque eu sei que é de lá que vem a graça. Porque eu sei que é de lá que vem a misericórdia. Porque eu sei que é de lá onde vem socorro. E é firme na rocha. Eu terei vitória, olharei para o céu, de onde vem a bênção, terei testemunho, e contarei ao mundo que tu és. A palavra diz que o mundo espera a sua manifestação. Que o mundo espera a manifestação dos filhos da luz. O mundo está esperando que você conte para ele que você tem um Deus, mas que além de um Deus, você tem um irmão, Cristo Jesus. E além de um irmão, você tem um amigo. E além de um amigo, você tem um pai. Você não tem só alguém que te criou. Todo mundo é criatura. Ele é Deus de todos aqueles que Ele criou. Porque eles creem ou não, Ele permanece sendo Deus. Eles creem ou não, Ele continua sendo o Altíssimo. Mas o mundo espera a sua manifestação. O mundo espera que você diga isso. O mundo espera que você conte ao mundo que Ele é o teu Deus. Que Ele é o teu Deus. Talvez você me pergunte, eu não sei como fazer isso. A gente está em festa, 5 dias de festa.
Todo mundo celebrando, todo mundo pulando, todo mundo saindo daqui feliz, anestesiado o mundo. Tudo que o mundo fazia não importava muito. Eu estava feliz, eu estava alegre, eu estava pulando, eu estava em festa. E aí parece que o fogo já vai apresentar um fogo. Parece que o fogo baixou. Parece que alguém foi lá e diminuiu a chama do fogo. Tem um louvor que diz assim, ó, gente, Jesus eu amo. Que ataque é capaz de fazer olhar atrás e querer desistir. Estava todo mundo vitorioso. Não sei o que ele tirou. Não sei quem traiu. Não sei quem vendeu. Não sei quem mudou a aliança com você. Anda mais alto essa parte. Preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. O que é para fazer? Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Não pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Viu? Você sabe o que é para fazer. Não baixe a guarda. Não pare de orar. Não pare de adorar. E libera a palavra. Profetiza. Você sabe o que é para fazer. Tem louvores te ensinando o que é para fazer. Ah, mas eu só acredito na palavra. Então vamos para ela. 2 Crônicas 20, no 1 ao 4, Cleide. A Cleide leu esse texto. Diz assim, ó. Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos seus Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, lá no vermelho, parente de Esaú. Do outro lado do mar morto, já está em Hazazon Tamar, isto é, em El-Gid. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, e vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Eu não sei o que fazer, busca a ajuda do Senhor. Mas você não sabe o que aconteceu comigo. Você não sabe o que aconteceu depois da festa. Eu estava alegre, eu estava cheio, estava ardendo no meu coração a palavra, mas o inimigo me atacou. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Tem um louvor que diz que vocês já cantaram aí hoje, beber porque se eu estou. Por que você está com medo? Por quem nunca perdeu a
você pensar, ele teve a brilhante ideia de fazer o jejum. Sabe o que acontece? Quando eu conheço a palavra, ela me dá brilhantes ideias. Aleluia. Ele conhecia o livro de uma moça chamada Esther. Ele sabia da história dela. Ela convocou um jejum e ninguém morreu. Quem morreu foi o inimigo. Então ele pensa e é rápido. Porque quem conhece a palavra é rápido. Quem conhece a palavra, ó, é instantâneo. Já sei. Ele convoca o jejum e busca o Senhor. O povo vem de tudo que é lugar para buscar o Senhor. E aí ele faz uma oração. Porque o Senhor falou para mim assim: não deixa eles saírem de lá sem saber exatamente cada passo que precisa ser dado. Porque o ataque foi furioso. Às vezes não aconteceu nada na sua vida, mas é só um desânimo. É só o inimigo te forçando a olhar para baixo, como fez com aquela mulher. Do versículo 6 ao 12, ele faz a oração. 2 Crônicas 26 diz assim: e orou. Presta atenção nessa oração. Eu não ia ler, mas o Senhor falou: leia, para prestar atenção na oração. Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. Não era você amigo de Abraão? Você não deu essa terra para o seu povo? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos salvará. Mas agora, Senhor, aí estão os amonitas, os moabitas e os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitisse que Israel invadisse. Foi o Senhor quem não deixou a gente exterminá-los. É essa a oração que eles estão fazendo. Quando vinham do Egito, por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Nós te obedecemos. É essa a oração. Nós te obedecemos. E agora eles estão aqui na porta. A gente te obedeceu e eles estão atacando a gente. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltaram para ti. Não sei o que fazer, mas eu estou olhando para o alto. A situação é difícil, mas eu estou olhando para o alto. A enfermidade acometeu a minha família, mas eu estou olhando para o alto. O desemprego chegou na minha porta.
tu disseste que eu comeria o melhor dessa terra. E sou eu na tua casa fazendo a tua obra. E cadê o melhor da terra, Senhor? Eu sei que o Senhor já deu o melhor que podia dar. Que o seu filho morreu na cruz para me salvar. Mas existem um monte de promessas na tua palavra que dizem respeito à minha vida. Eu sei que o Senhor pode, eu não posso. Eu sei que o Senhor quer, porque está na tua palavra. Então faz na minha vida. E eu vou olhar para o alto. Não vou pôr a mão. Não vou fazer igual Jacó. Não vou preparar um prato de lentilha. Não vou fazer igual Esaú. Não vou abandonar minha bênção por um prato de lentilha. Vou olhar para o alto. Vou fazer igual meu pai Abraão. José, a gente é filho de Deus. A palavra diz que você foi feito filho de Abraão por crer em Jesus. Então eu vou fazer igual ele. Eu vou olhar para o alto. Eu vou subir no monte se necessário for. Eu vou olhar as estrelas. Eu vou olhar mais uma vez o horizonte que os meus olhos não conseguem contemplar. E entender que as promessas de Deus são muito maiores para mim e para a sua vida do que a gente tem julgado ser. É muito mais. É muito mais. Sabe o que ele fez? Ele fez o que o profeta diz um pouquinho antes, em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. A gente não quer se humilhar. Você não sabe o quanto tem em humilhar. As pessoas vivem me humilhando, Martinez. Não é disso que ele está falando. Ele está falando de você ser humilhado pelas pessoas. Ele está falando de você se humilhar aos pés dele. Ele está falando de você reconhecer que você não é bom, que você não merece. Na ceia, aquele texto lindo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois comam todos juntos. Aí todo mundo se examina. Opa! Fica aquela mentirinha, né? Santa. Foi para salvar a pele de alguém. Senhor, me perdoa também por aquela mentira santa. Pronto, estou pronto para tomar a ceia. Estou apto. Eu me examinei, vi o que tinha errado, consertei, pedi perdão. Deus olha para o céu e diz: toma indignamente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não mereço. Eu não mereço participar da ceia. Eu sou falho, eu sou pecador, mas eu sei que o Senhor é um advogado fiel e justo no céu, para me perdoar todas as vezes que eu me arrependo. E ainda que eu não mereça, o Senhor me faz digno. Glória a Deus, filho. É isso aí. Você entendeu que quando você se examina, você vai sempre achar falha e vai sempre entender que você não é digno. Todas as vezes que você se sente indigno, você já está na falha. Todas as vezes que eu me julgo melhor, eu já estou na falha. A palavra diz: julgue o seu irmão maior do que você. Se humilhar e orar e me buscar, então eu ouvirei do céu e sararei a terra. Do versículo 14 ao 17, Deus responde. Aí olha só o que Deus responde.
Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaio, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf. Asaf era aquele levita que começou esse negócio de música. Os levitas não eram tocadores, é a partir de Asaf que eles se tornam tocadores. No meio da assembleia. Então esse camarada foi tomado pelo Espírito de Deus e se levantou no meio da assembleia, versículo 15. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês, assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Quem dança, dança. Quem canta, canta. Quem prega, prega. Quem ora, ora. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Aleluia. Sai orando quem ora, sai cantando quem canta, sai pregando quem prega, sai dançando na rua, dança na rua. Sabe qual é o nosso problema? A gente é muito envergonhado. Porque se um judeu, que era o povo escolhido de Deus, estiver andando no meio da presidente Wilson e ele sentir a presença de Deus, ou então recebeu uma notícia boa no celular dele, ele pega o chave de oração e ali no meio da rua dentro ele começa a se balançar e agradecer. Ele não está nem aí para quem está olhando. Esse é o nosso problema. A gente tem vergonha. O segredo é olhar para o alto. O segredo é jejuar. O segredo é buscar a face dele. O segredo é louvar. O texto vai continuar, leiam em casa depois, e vai dizer assim, que ele colocou os levitas na frente do exército. Um monte de João com violão. Um só. Já pensou um monte? Um monte de João com violão cantando na frente do exército. Ele fez puxa de canhão. Não. Quando chegou lá, estava todo mundo morto. Eles não precisaram pegar uma espada. Eles só precisaram olhar para o alto e adorar o Senhor. Se coloca de pé, o povo pode subir. Parecia que eles estavam cercados, mas só parecia. Parece que você está cercado, mas você não está cercado, você está guardado. Só parecia.